Tamo de volta, tamo junto. Olha só, o SBT Rio recebe hoje mais um pré-candidato ao governo do estado. Aqui comigo o vereador César Maia, do Democratas. Participam também dessa entrevista, como da outra entrevista, o nosso editor-chefe, que você já conhece aqui do SBT Rio, Humberto Nascimento, e a editora de política do Jornal Dia, Rosane Monteiro. Rosane, obrigada, meu amor, por estar mais uma vez aqui. Manda um beijo pessoal do dia que te liberou, que eu sei que é muito trabalho, tá? Obrigada eu vou conversar com o César Maia, que terá 10 minutos ao vivo, e depois de participar dessa entrevista exclusiva, vai para a internet também durante 20 minutos, tá bom? Essa é a segunda entrevista que está sendo disponibilizada no nosso Facebook. Vereador, eu gostaria já de fazer uma pergunta. As manifestações ganharam muita força, começou pelos 20 centavos, tudo mais, questão da passagem, mas depois se fomentaram muito, pessoal revoltado com essa questão de superfaturamento de obras. Entre elas, uma de um evento grande esportivo, como o do Maracanã, na Copa do Mundo. A pergunta que eu faço para o senhor como a gente como cidadã às vezes tem uma imagem de que essas grandes obras acabam se transformando em farra do dinheiro público. Pelo menos é o que a gente passa sobre isso, e principalmente o que bateram nas manifestações. O que o senhor acha disso? Olha, o caso do Maracanã, que você citou, né? Uma obra de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Eu fui prefeito muito tempo e o deputado 2 vezes, tive a ocasião de conversar com as empreiteiras. Fizeram Maracanã, eu pedi explicações. E aí eles me mostraram para mim todas as exigências da FIFA. Coisas absurdas. A um ponto deles não poderem aceitar fazer o sistema de drenagem que a FIFA pedia. Eu me convenci que o Maracanã é uma obra cara. Muito cara. O senhor está sendo bonzinho, a obra é milionária, né? Sim, muito cara, né? Agora, não vi ali, pela explicação técnica que me deram, pelas exigências da FIFA, afastamentos, distância, altura, material que tem que usar, eu não vi nada que possa levar a algum tipo de suspeição a respeito da obra. Então, cada obra é uma obra, e cada obra tem que ser analisada de acordo com as exigências que são feitas em torno dela. O senhor acha, então, que o dinheiro gasto foi o que deveria ser gasto mesmo ali? O senhor que teve contato? Não é isso que eu disse. Por exemplo, quando a FIFA, ela diz, é assim que vai ser feita uma obra, você pode, no início, na propositura da candidatura, dizer, isso é um absurdo completo. A gente não pode fazer obras de estádio, uns 4 ou 5, custaram, o do Mineirão custou mais de 1 bilhão e 200, na Bahia, etc. Você pode dizer, não, isso não pode ser feito. Então a gente desiste da Copa. Vocês querem fazer um estádio direito, tá bem, estamos de acordo. Gastar 300, 400 milhões, você pode reagir. Mas uma vez que você assinou o contrato, aí você tem que fazer. Vereador, só pegando um gancho nessa pergunta, você falou de gastos excessivos e tal, no seu governo, na sua gestão, teve a polêmica da construção da Cidade da Música, que foi orçada inicialmente 80 milhões, demorou 10 anos para ser concluída e o custo final ficou em cerca de 600 milhões, quase 8 vezes mais. Também não é um disparate? Tá? Não, o lugar nunca foi orçado em 80 milhões. Você tem 2 etapas, a etapa das fundações e a etapa do equipamento. Esses 80, etapa das fundações apenas. Agora, o equipamento de alta sofisticação, que a América Latina não tem um equipamento dessa qualidade, que agora chamam de Cidade das Artes, que está sendo o maior sucesso. Você pega um equipamento desses, de alta sofisticação, a sala acústica de maior qualidade do mundo para concertos, óperas, balé. Você tem uma escola de música com 13 salas, você tem mais 2 salas, sala acústica, custa metade do Maracanã. Será que o Rio de Janeiro não pode ter um equipamento para cultura? Tem que ser tudo entretenimento, tem que ser tudo esporte. Mas por que esse disparate assim, de preço, de valores? Né? Não é disparate. Você vê que houve um acompanhamento feito pelo Tribunal de Contas e pela Prefeitura, finalmente levantaram a suspeição. Eu acho que, quando diz, o Ministério Público levantou uma suspeição, isso faz parte do Estado de Direito Democrático. Isso foi para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário recebe todas as análises, contrata peritos e aí decide. Já está 2 anos lá. Você vê que não é tão simples decidir a respeito de um equipamento complexo, importante, sofisticado como esse. Já são 2 anos que os peritos estão mostrando, falando, explicando. E, na primeira instância, a Justiça não decidiu ainda. Claro, o Rio merecia a Cidade das Artes. Rosane, querida, pode falar. Queria fazer, puxando aqui a brasa para minha sardinha, uma pergunta de política para o vereador. De ontem para hoje, pipocou no noticiário, em vários meios de comunicação, inclusive no Dia, eu dei também,
que estão pensando num chamado chapão, que seria a união de partidos como PROS, o DEM do senhor, PSB, PSDB e PPS. Nessa lógica de quem está pensando nessa chapa, o Miro seria candidato a governador e o senhor candidato a senador. Isso faz algum sentido? Ainda não. Ainda não. Ainda não? Eu estive com o senador Aécio Neves, anteontem, né? Conversamos longamente e se montou o quadro, o campo eleitoral do Rio de Janeiro. De um lado aqui, você tem uma circunferência com o PMDB e seus parceiros, PP, PSD, SSD. Aqui você tem o Pezão, né? Aqui você tem o Garotinho, PR, só. Aqui você tem o Lindbergh, com o PCdoB, e o Crivella, com o PRB. Agora, todos os demais, que ainda não têm coligações decididas, formam uma outra circunferência. E essa circunferência tem 2 candidatos a governador. É o caso do deputado Miro Teixeira, pelo PROS, e, enfim, meu nome que foi colocado. Você tem o PSB para tomar a decisão dele, o PSDB, o PPS. Agora, a hipótese dessa grande circunferência produzir uma unidade entre todos, bem, sempre existe na política, né? É muito difícil. As declarações que foram dadas hoje de manhã e ontem, né, pela própria ex-senadora ministra Marina da Silva, Eduardo Campos, Aécio Neves, eu acho que o mais provável hoje é que essa circunferência ela fique cortada à metade. Eu não achava isso anteontem, Rosane. Acho hoje, né? O que mudou de anteontem para hoje? O Aécio esteve em Brasília, Eduardo Campos deu entrevistas, a Marina deu entrevista no estado de São Paulo e mostraram que essa circunferência é de difícil execução, que provavelmente se possa caminhar para 2 blocos, né? O deputado Miro Teixeira, hoje ou amanhã, não, amanhã ou depois, vai estar em São Paulo discutindo essas questões também. Eu achava que há 3 dias atrás era possível, provável ainda não. Hoje eu diria que é menos possível do que era 3 dias atrás pelas declarações todas. Pois é, desculpa, só para eu entender que eu fiquei um pouco confusa com esse monte de letra. Eu também dei uma, por isso que eu ia falar, acho que é a mesma pergunta, pode falar. Eu estou aqui dando nó na minha cabeça. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, se fosse um blocão, um chapão, o senhor consideraria a possibilidade de ser candidato a senador, se fosse o caso, de ter uma outra liderança? Ontem em Brasília, o senador Aécio Neves, em reunião com o presidente do meu partido, depois com o líder do meu partido, na Câmara de Deputados, ele mostrou que seria melhor que o Eduardo Campos tivesse os seus candidatos, o seu candidato aqui, e que nós tivéssemos, PSDB, outro candidato. Isso ele disse ontem. Agora, vamos desdobrar isso que ele disse, saber que tipo de mensagem o PSDB do Rio recebeu. Qual o senhor prefere? Olha, eu já estou com 68 anos de idade. Eu prefiro o que é melhor para o Rio de Janeiro, o que é melhor para o país. Eu prefiro o que é melhor para tirar o Rio de Janeiro desse quadro de falta de autoridade. A autoridade terminou no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tem governador. Todas essas manifestações, que hoje tem 3, 4 lugares da cidade, a polícia não sabe o que fazer, o secretário de segurança se esconde, o governador desaparece. Não há autoridade no Rio de Janeiro. É claro que se precisa dar uma solução a isso. Eu sou o único que posso fazer isso? Não. Outros podem fazer. Eu acredito que toda a minha experiência política e a minha postura como prefeito na cidade, que no meu tempo não tinha essa bagunça, não tinha essa baderna, eu acho que eu posso dar essa contribuição. Outros também. E o eleitor decide. Um minuto a gente tem para acabar a entrevista. Humberto, última pergunta, por favor. Em relação à educação, o governador Sérgio Cabral, ainda na época da reeleição, culpou o senhor pelo fraco desempenho do Rio na educação e atribuiu isso à aprovação automática, que também realmente foi muito criticada por professores e tal. Só avalia que houve um erro nessa questão da avaliação da aprovação automática? Um minuto, vereador. Repara bem, o Cabral está aí há 8 anos, praticamente 7. Portanto, todos aqueles alunos do meu tempo já estão fora. E o ensino médio do Rio de Janeiro é o 2º pior do país. É a maior taxa de evasão. O dia, colocando a capa, 34% de redução de matrículas. Portanto, essa culpa acabou. Agora a culpa é do atual governador
é do desastre da educação de ensino médio no Rio de Janeiro, e os números, os dados estão aí. Agora não há por onde escapar, não há como pedir desculpas, justificativa é aquele, não tem mais isso. Ele governa, não tem mais um aluno do meu tempo de ensino fundamental, todos foram feitos depois pelo PMDB, e a situação do ensino médio no Rio de Janeiro piorou. E piorou muito. Continuou também muito ruim, como também nunca foi tão boa assim. Muito obrigada, César Maia, que é o pré-candidato. Só para a gente dizer aqui, a gente continua aqui com o vereador, a gente vai fazer assim como foi feito com o outro pré-candidato, vamos fazer com outros, é a nossa série. A gente vai continuar aqui para gravar uma entrevista de 20 minutos. Vou ficar rapidinho, dá tempo de eu mandar meus beijos aqui? Tem como mandar meus beijos? Vou vir aqui no meu cantinho? Não dá tempo? Só vou mandar um beijo então para minha Santa Anastácia, que botou lá uma antena, colocou uma antena lá para assistir o SBT Rio bombando no interior de São Paulo. Um beijo, pai, um beijo, mãe, um beijo no coração de vocês. Todo mundo aí que assistindo a gente, eu continuo aqui. Rosane, obrigada, tá? Obrigada, Humberto, mais uma vez. Eu vou ficando por aqui, continuo na entrevista e amanhã eu te encontro, tá? Beijo no coração, até amanhã. Tamo junto.